Olá, eu me chamo Tatiana, sou juíza de Direito e nessa live, nessa aula, na verdade, eu vou tratar aqui de alguns temas que eu selecionei, temas super importantes, que provavelmente serão cobrados na prova do Enem. A prova do Enem é uma prova que será feita pela primeira vez esse ano, então ninguém tem como saber exatamente o que vai cair. Porém, o edital, a banca, a forma como a prova foi elaborada, dá alguns caminhos que podem ser utilizados. Por exemplo, em todo canto está dizendo que vai ser cobrado raciocínio lógico, resolução de casos, resolução de problemas e avocação para a magistratura. Acredito que tudo isso vai vir na forma de casos concretos em que será necessário a utilização de conhecimentos importantes para a magistratura. Então, quando na minha época de estudante, eu percebi que há uma diferença muito grande de estudar por questões, especialmente para uma prova objetiva. Então, vamos lá iniciar o conteúdo, porque eu sei que quem está estudando não tem muito tempo a perder e tudo que a gente mais quer é muito conteúdo. Primeira questão que eu vou trazer aqui para vocês é uma questão de constitucional, é uma questão que trata de direitos fundamentais e direitos dos povos indígenas. Essa questão, ela traz uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal e eu acredito que é um tema super importante e que provavelmente vai vir nesta prova. Então vamos lá acompanhar a questão. Durante uma ação de desocupação de terras indígenas, uma comunidade indígena alega que as terras em questão são tradicionalmente ocupadas por eles há séculos e que a desocupação representaria uma violação de seus direitos fundamentais e de sua cultura. Diante desse contexto, considerando a jurisprudência do STF sobre a proteção dos direitos dos povos originários, qual a posição predominante no assunto? Vamos lá. O primeiro item. Os direitos territoriais dos povos indígenas estão sujeitos à chamada teoria do marco temporal, que condiciona o reconhecimento desses direitos à data da promulgação da Constituição Federal. Essa teoria, na verdade, ela foi superada. O que é a teoria do marco temporal? De acordo com essa teoria do marco temporal, os direitos dos povos indígenas, na verdade, estariam relacionados à data de promulgação da Constituição. Então, se na data de promulgação da Constituição aquela terra estivesse ocupada ou estivesse, naquele momento, havendo algum conflito, alguma confusão ali por conta daquela terra, então o direito seria garantido. Caso contrário, esse direito não seria garantido. Atualmente, a teoria adotada pelo Supremo Tribunal Federal é a teoria do indigenato. Significa que o direito, na verdade, ele é anterior à Constituição e ele não está submetido ao marco temporal. Já eu vou falar onde que vai ser importante o marco temporal e para que ele está sendo utilizado. Mas, assim, quero que vocês tenham em mente que tudo que eu vou falar, vocês sempre relacionem com um caso concreto e sempre na revisão de vocês, busquem fazer isso, procurar como que aquilo ali pode ser cobrado, como que pode vir numa questão com caso concreto, como que pode ser utilizado aquele princípio na prática, porque provavelmente vai cair dessa forma, vai vir questões assim. Então vamos lá. Item B. O STF tem entendimento consolidado de que os direitos dos povos originários sobre suas terras são imprescritíveis e inalienáveis, independente do marco temporal estabelecido pela Constituição Federal. Essa opção é a opção correta. Esse realmente foi um entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal neste julgamento. E é importante ressaltar que essas duas características aqui, já lembram outro tema que com certeza vai vir, até porque existem 6 questões só disso, que é os direitos humanos. A imprescritibilidade e a inalienabilidade são características dos direitos humanos, que são considerados jus cogens no direito internacional. O que é o jus cogens no direito internacional? Por que eu estou falando desse tema? Essa prova ela tem um pouquinho do teor de prova de juiz federal, porque tem direitos humanos, vai ter bastante humanística, e dentro de direitos humanos, claro, tem direito internacional. Vale lembrar que na prova de constitucional tem a diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais. Tradicionalmente, essa diferença é que
os direitos fundamentais, eles estão previstos na Constituição e eles estão positivados no ordenamento interno dos Estados. Já os direitos humanos não necessariamente estão positivados na Constituição, porém existem muitos que são direitos fundamentais e também são direitos humanos. Então, só para terminar de falar, algo que creio que seja importante lá em direitos humanos é o conceito de jus cogens. Para quem nunca estudou para uma prova de magistratura federal, para quem não sabe, eu no início estudava para a TRF. É um tema que talvez vocês não saibam, não tenham ouvido falar, então vou explicar o que é esse conceito. No direito internacional existem as fontes. Uma das fontes do direito internacional, por exemplo, são os tratados. Dentre essas fontes, que estão estabelecidas na Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, uma convenção de 69, que o Brasil é signatário, estão os chamados jus cogens. Embora seja um tema polêmico, é como se fossem as normas mais importantes do direito internacional. São aquelas normas que estão acima de outras e não podem ser derrogadas por nenhum tratado. E o Estado, para alguns doutrinadores, não poderia sequer dar o seu consentimento para não cumprir essas normas. Então, embora não exista uma Constituição internacional e não exista um controle de constitucionalidade no âmbito internacional, existe esse conceito do jus cogens, existe alguma polêmica sobre qual a origem desse conceito. Alguns consideram que seria o justnaturalismo, outros consideram que, na verdade, seria decorrente de questões históricas, mas esse conceito existe no direito internacional, ele é utilizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um dos órgãos mais importantes dentro do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, que também está no edital, lá na parte dos direitos humanos, tá? Então vamos lá. As outras opções. A proteção dos direitos dos povos originários deve ser mitigada em prol do desenvolvimento econômico do país, conforme determinação do STF, em casos envolvendo grandes empreendimentos industriais. Essa opção está incorreta porque isso foi inclusive utilizado na fundamentação do julgado, certo? A proteção dos direitos dos povos originários não deve ser mitigada em prol do desenvolvimento econômico do país. Pelo contrário, ela deve ser protegida e ela foi considerada um direito fundamental. Além disso, por ser considerado um direito fundamental, significa o quê? Que estão ali nas cláusulas pétreas. Então, o STF adotou esse entendimento. Isso pode ser cobrado também de outra forma. As cláusulas pétreas, para todo mundo que estuda e lembra, estão lá no artigo 60 da Constituição e são uma limitação clara ao poder legislativo, que não pode, de forma alguma, modificar a Constituição no intuito de excluir aqueles direitos que são cláusulas pétreas. É importante lembrar que, às vezes, nas questões isso é confundido. Então, pode ser modificado, o que não pode é excluir ou abolir aquele direito. Última alternativa, na verdade, tem mais um, né? Todas as questões têm 5 alternativas. Bem importante lembrar. Não existe questão certo ou errado, são questões com alternativas. Isso está no edital. Isso também está na Resolução 75 do CNJ, que regulamenta os concursos de magistratura em âmbito nacional. Antes dessa resolução que instituiu o ENAM, já tinha essa previsão. Então vamos lá. Os direitos dos povos originários são reconhecidos apenas em terras demarcadas oficialmente como reservas indígenas, sendo ilegítima sua ocupação em outras áreas, conforme o entendimento majoritário do STF. Mais uma vez, isso aqui não traz um entendimento que foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal, e é importante ressaltar que a demarcação de terras ela não é considerada uma forma constitutiva desse direito. Esse direito ele já existe e, na verdade, existe apenas o reconhecimento de um direito que já existia anteriormente. Então, essa assertiva também está incorreta. E a última alternativa, a definição dos direitos territoriais dos povos indígenas é de competência exclusiva do Poder Legislativo, sendo o STF impedido de intervir nesse assunto. Bom, essa aqui também está errada por tudo que eu já falei. Isso aqui lembra um pouco a separação dos poderes, certo? Que é outro tema super importante dentro do direito constitucional. Dentro do direito constitucional e também do direito administrativo, existem muitos entendimentos, tanto jurisprudenciais, súmulas, enfim,
que abordam essa separação dos poderes. Um dos mais famosos, que eu acredito que venha nessa prova, é a questão do controle do mérito administrativo. Então, o magistrado tem algumas limitações na sua atuação, ele não pode adentrar o mérito do ato administrativo, mas ele pode, sim, fazer um controle de legalidade daquele ato administrativo. E aí, existem várias formas de confundir. É importante ressaltar que dentro da legalidade, entende-se que estão alguns princípios, como, por exemplo, o princípio da proporcionalidade. Então, dentro da legalidade, de uma certa forma reflexa, pode haver uma aplicação do direito que vai ali interferir no mérito, mas, na verdade, não é interferência no mérito. É a aplicação do princípio da legalidade, na verdade, da proporcionalidade, que é considerado norma dentro da legalidade, certo? Dentro desse tema, eu quero trazer aqui alguns temas de hermenêutica constitucional. Por quê? Esses temas aqui, eles estão em constitucional e eles também estão ali na parte de humanística. Então, por exemplo, o princípio da proporcionalidade. Ele está em constitucional, ele pode estar em processo civil, ele pode estar em humanística. É super importante. Então, é super importante falar desse tema. E é um tema que não é simples de ver, não é fácil de encontrar muitas questões, porque é algo um pouco mais teórico, mas que pode vir dentro de casos concretos. E aí eu vou dar exemplos aqui. Então, vamos lá. No edital estão expressas algumas palavras. Uma delas, por exemplo, é a unidade da Constituição, força normativa da Constituição. Então, vamos lá. O que é que são isso, né? Os métodos de interpretação constitucional, a hermenêutica constitucional, que é o conjunto de teorias ou métodos para a interpretação da Constituição, estão divididos entre os métodos clássicos e os métodos mais atuais, digamos assim. De acordo com Bernardo Gonçalves, existem pontos de vista utilizáveis ou aceitáveis para guiar o intérprete constitucional. Dentro desses pontos de vista, que são trazidos por Conrad Hesse, o famoso, quem lembra Conrad Hesse, força normativa da Constituição, vou falar um pouco deles e aí eu vou explicar, porque eles estão, assim, alguns deles estão expressamente no edital, a própria palavra lá. Então vamos lá. Um deles é a unidade da Constituição. A unidade da Constituição, de acordo com esse princípio, traz uma orientação ao julgador. Para interpretar uma norma, ele tem que fazer isso de uma forma que compreenda globalmente todos os elementos e princípios dentro da Constituição. Então, esse princípio, ele impõe uma interpretação que seja coesa e coerente. As normas constitucionais devem ser vistas não como normas isoladas, mas como preceitos integrados no sistema unitário de regras e princípios, que é instituído pela própria Constituição. Então, esse princípio, eu vou dar aqui um exemplo de utilização em caso concreto, certo? Um julgado do Supremo Tribunal Federal de 2020 utilizou esse princípio para interpretar o artigo 183 da Constituição, afirmando que, como a área urbana não faz distinção se é um terreno, lote, casa ou apartamento, se a Constituição não distingue, então não caberia ao intérprete distinguir. Dentro da fundamentação foi utilizado esse princípio para uso capião de um apartamento. Dentro dessa interpretação, deveria ser avaliado o limite de 250 metros quadrados pela área do apartamento, certo? Então, como eu falei, tudo que você for ver de teórico, pense em casos práticos, mas certamente essa parte de teoria deve vir em algum item, em alguma opção ali dentro de um caso concreto. Um outro princípio desses que são estatuídos pelo Conrad Hesse, que vem no próprio edital, é o da concordância prática ou harmonização. Esse princípio, ele diz que não existe um bem constitucional não prevalece sobre o outro. Então, quando há um conflito, deve haver uma leitura compatível que garanta a existência desses dois. Já outros constitucionalistas entendem que essa noção está relacionada com a ponderação de valores, que é um método de solução de colisões. Então, nesse caso, o juiz deveria fazer uma redução proporcional de uma das normas para que a aplicação da outra não implique o sacrifício ou extirpação total. Então, na colisão de direitos e garantias fundamentais,
não deveria haver a supressão de um valor por outro, e sim, já que não existe hierarquia. E sim, deve ser utilizado esse princípio, que é o da concordância prática ou da harmonização, para coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros. Ou seja, essas normas, é importante, elas são direcionadas ao juiz na aplicação do caso concreto, quando vai julgar um caso que envolve uma norma constitucional, certo? Eu trouxe também um caso que foi utilizado esse princípio pelo ministro Roberto Barroso, é um caso de 2020. No caso da intervenção do Estado na propriedade, para o estabelecimento que a desapropriação deve atender ao pagamento da justa e prévia indenização, que é um preceito fundamental, embora vise principalmente proteger o expropriado de uma possível lesão ao patrimônio, também constitui parâmetro para impedir a fixação em um montante excessivamente superior ao valor real do imóvel, sob pena de proporcionar um enriquecimento sem causa. Então, ele entendeu que os dois valores são muito importantes, tanto evitar o enriquecimento sem causa, quanto assegurar o direito de propriedade nesse pagamento prévio e justo. O outro princípio é o da exatidão, conformidade ou correção funcional. Esse princípio ele é muito relacionado com o direito administrativo. Ele é muito utilizado para confundir a cabeça das pessoas, porque o nome do princípio não tem a ver com o conceito. Então, o que significa esse princípio? É a delimitação de competências entre órgãos públicos. É uma consequência da separação dos poderes. Então, nenhuma interpretação realizada por um órgão, especialmente por um órgão judicial, pode conduzir a uma usurpação de competência ou de função dos demais poderes. Esse princípio, hoje, é, na verdade, considerado como um princípio autônomo de competência e não mais só um referencial de interpretação constitucional. Então, todas aquelas normas, aqueles julgados que dizem é competente o Estado para elaborar normas sobre direitos das pessoas com deficiência. Por exemplo, essas normas, elas aplicam esse princípio no caso da competência. E esse princípio também, ele é utilizado, assim, doutrinariamente, foi utilizado para impedir o ativismo judicial, ou seja, para evitar a apreciação de questões de natureza jurídica, política, pelo juiz. Aí, nesse ponto, já entra um pouquinho ali na questão de humanística, e eu vou trazer aqui um conceito que é, na verdade, um conceito do direito norte-americano, que são correntes sobre a atuação do juiz, certo? Lá dentro de humanística, tem bem expressamente utilitarismo, pragmatismo, consequencialismo. Tem um artigo da Lindbe que fala sobre isso, então isso também está em direito administrativo. E aí, o que são esses conceitos? Esses conceitos, eles são conceitos sobre a justiça. Então, o utilitarismo, ele defende o quê? Defende que o justo é aquilo que maximiza o bem-estar da maior quantidade de pessoas possível. O bem-estar no sentido de prazer. Justamente a crítica do utilitarismo é que a maioria das pessoas pode querer algo que seja ruim. Embora seja divertido e traga prazer para a maioria, pode prejudicar o direito de uma minoria, por exemplo. Mas esse é o utilitarismo. O consequencialismo defende que o juiz, quando for aplicar uma norma, ele deve antecipar as consequências práticas do julgamento dele. Então, é uma teoria que é totalmente contrária à utilização prévia de abstrações, de teorias, de princípios na decisão. Um pouco disso aí está previsto na Lindbe, foram aquelas alterações lá do artigo 20 até o artigo 30, e essas alterações, elas são objeto de bastante polêmica doutrinária, mas também são muito utilizadas na prática, isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal, em muitos casos, utiliza isso nas suas decisões. Então, deixa de adotar um determinado entendimento por conta das consequências práticas desse entendimento. Esse tema, lembra o que também é outro tema super importante que também está inconstitucional e está também em processo civil, a modulação das decisões judiciais em controle de constitucionalidade. Isso aí é um tema super, como é que eu posso dizer, que está, como eu disse, está inconstitucional, está em processo civil, é um tema super importante. Então,
por razões de segurança jurídica, ou até por razões econômicas, ou por razões sociais, pode haver a modulação dos efeitos de uma decisão. Isso é você vê que é uma aplicação do consequencialismo, desse princípio, prática, assim, realmente previsto no código e tudo mais, e é utilizado bastante no controle de constitucionalidade, especialmente no controle concentrado, no controle abstrato. O outro princípio é o princípio do efeito integrador ou eficácia integradora. A interpretação constitucional como vetor de manutenção da unidade política. Ou seja, para resolver os problemas jurídico-constitucionais, devem prevalecer os critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração e a unidade político-social. Outro princípio, os últimos três agora. Um é o da força normativa da Constituição. Esse é o mais famoso, de Conrad Hesse, que diz que na solução dos problemas jurídico-constitucionais deve-se levar em consideração os pressupostos que contribuam para a eficácia máxima do texto normativo. Então, esse princípio é muito utilizado no controle de constitucionalidade e pressupõe realmente uma interpretação que maximize a utilização daquele direito. Um exemplo é esse. No caso dos direitos dos povos originários, foi utilizado. O princípio da máxima efetividade, alguns doutrinadores entendem que, na verdade, ele estaria dentro da concordância prática ou na força normativa, mas pelas normas lá do Conrad Hesse ele está separado, e, de acordo com esse princípio, a interpretação das normas deve ser para que seja otimizada a sua eficácia. Por último, o princípio da interpretação das leis conforme a Constituição. Esse princípio, para o Supremo Tribunal Federal, na verdade, é uma técnica de controle de constitucionalidade, que é algo que está ali também no edital na parte de controle. Exige uma análise de compatibilidade para que o sentido de uma norma seja o que se adequa ao padrão constitucional. Para o Supremo Tribunal Federal, como eu falei, não é um princípio, mas é uma técnica utilizada no controle de constitucionalidade para salvar uma norma. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao utilizar essa técnica, escolhe uma determinada interpretação para que aquela norma continue válida. E essa interpretação deve ser a que está de acordo com a Constituição Federal. Bom, após essa explicação sobre o prévio ponto de vista na hermenêutica constitucional, existem os métodos clássicos: jurídico, tópico problemático, hermenêutico concretizador, científico espiritual, normativo estruturante e a sociedade aberta de intérpretes da Constituição. Porém, o que eu vou falar aqui, que eu acho que tem a ver também com outros temas, é do conceito do romance em cadeia, do Ronald Dworkin. Esse conceito diz que cada juiz é apenas o autor de um capítulo de uma longa obra coletiva sobre um determinado direito. Então, o juiz teria realmente o compromisso de, ao julgar um determinado tema, ler tudo o que foi feito por seus antecessores para buscar continuar essa tarefa, mantendo a integridade do sistema. Esse princípio... Oi? Tem um comentário bem rápido aqui, gente. Só interrompendo. Estou aqui nos bastidores aí da Natália. Mas tem assim, um comentário da Julia Christen. Um resumo de aposta da doutora Tati seria tudo. O pessoal tá pedindo aí, né? Vai. Tá, vamos lá. Vamos lá, que eu sei que a pessoa, quando para, a pessoa não tem tempo a perder. Então, vamos lá. Esse conceito do romance cadeia e da integridade do direito, ele tem muita relação com o sistema de precedentes. Eu até postei aqui um vídeo no Instagram falando sobre isso. Eu acredito que esse é um tema que certamente vai ser cobrado, seja em constitucional, em controle de constitucionalidade, seja em processo civil mesmo, porque o Código de Processo Civil de 2015 trouxe muitas mudanças nesse sentido e realmente transformou o direito brasileiro, assim, de acordo com alguns autores, não é mais o civil law, mas também não é o common law, então está algo híbrido. Então, essa ideia do Dworkin, do romance em cadeia, tem tudo a ver com isso, porque a ideia dele é justamente garantir a segurança jurídica e evitar as decisões, os decisionismos judiciais. Então, seria evitar aquela posição que foi adotada de forma
individual pelo magistrado X ou Y de acordo com as posições pessoais dele. E aí, nisso, é que eu vou lembrando das coisas e vou falando. Nisso aí, o que que eu lembro, que eu acho que é super importante, são os princípios, os deveres do magistrado que estão no Estatuto da Magistratura. Entre esses deveres está o da imparcialidade, que é diferente de neutralidade. Então, a neutralidade é um conceito antigo, foi muito importante antigamente na doutrina do direito, mas atualmente entende-se que nenhuma pessoa é neutra. Então, ninguém pode, muitos doutrinadores chamam que é uma barra de sabão. Ninguém é barra de sabão, ninguém é neutro. Todo mundo tem uma história prévia, tem algumas crenças e tem algo que está ali no seu inconsciente, então ninguém é neutro. Porém, o dever do juiz é a imparcialidade. A imparcialidade é a distância entre as partes, no sentido de que o juiz não pode, antes de julgar qualquer caso, ter nenhuma preferência por nenhuma das partes. Não confundir a imparcialidade com a independência, certo? São dois princípios, são princípios de Bangalore, do direito internacional, que também está expressamente lá no edital, certo? Lá na parte humanística, e também estão no Código de Ética da Magistratura Nacional. A independência é um dever do juiz de julgar sem interferências externas. É diferente da imparcialidade, que é a equidistância entre as partes do processo. Então, a independência seria o seguinte, o juiz não pode, por exemplo, diante de uma ameaça, de alguma coisa política, deixar-se interferir no julgamento de nenhuma causa. Então, isso é a independência do juiz. Para garantir esses deveres do juiz, é que existem as prerrogativas da magistratura. Então, as prerrogativas, elas não são da pessoa, elas são do cargo. Algo que, assim, lembro, que eu acho que pode cair, é que o foro por prerrogativa de função dos magistrados, isso é uma súmula do STF, certo? A súmula 451. Esse foro por prerrogativa de função não se aplica aos magistrados aposentados. Então, fora do cargo, não existe mais foro por prerrogativa de função. É mais um exemplo de que essas prerrogativas, o foro por prerrogativa de função, a inamovibilidade, a irredutibilidade, enfim, todas as prerrogativas são para o cargo e não para a pessoa, não são pessoais, elas são uma garantia do exercício do cargo de forma independente, de forma imparcial, enfim, com todos os deveres inerentes ao cargo. Já falei um pouco do utilitarismo, que é aquela teoria de que o justo seria a maximização da felicidade, do bem-estar da maior parte de pessoas. Então, se todas as pessoas gostam a maioria das pessoas gostam de rosa, o justo seria o rosa, certo? Esse é o utilitarismo. Uma teoria que vem totalmente contrária ao utilitarismo e que também é muito importante, né, no direito, pode vir ali na parte de humanística, é o imperativo categórico do Kant, né, muito, muito falado. De acordo com essa teoria, o justo e o correto seria uma atuação que possa se tornar uma lei universal. Então, não tem nada a ver com maximizar o bem-estar das pessoas. É algo abstrato e é algo feito de forma racional que pode ser feito por qualquer pessoa. Um outro conceito que tem um pouco a ver com isso é o conceito de John Rawls, que é o do véu da ignorância. Para esse autor, as melhores leis, a melhor justiça, a melhor interpretação seria aquela que fosse feita previamente a pessoa saber quem ela vai ser na sociedade. Por isso que se chama o véu da ignorância. Então, aquela pessoa, ela não ia saber se ela ia ser homem, se ela ia ser mulher, se ela ia ser rica, se ela ia ser pobre. E a partir dessa posição original, que ele chama, essa pessoa iria dizer quais são as normas corretas. Então, ele dizia que ninguém iria arriscar ter normas muito ruins, por exemplo, para as minorias nesse caso, já que você não iria saber que papel você iria ocupar na sociedade. A análise econômica do direito é um tema que também está ali no edital, certo? E essa análise, ela veio do Richard Posner, ele é um autor americano,
e ela está relacionada também com pragmatismo, que também está lá no edital, e também com consequencialismo, certo? A análise econômica do direito, ela sustenta que a decisão de um juiz deve se pautar por uma relação de custo-benefício, promovendo a maximização da riqueza e das relações econômicas. Tem muito a ver com a forma norte-americana de ver que o fim central do direito seria um fim social. E para esse autor, o fim social seria a eficiência econômica. Então, seria a maximização da riqueza. Essa é a análise econômica do direito. Ela tem a ver com as consequências práticas de uma decisão judicial, porque ela parte justamente das consequências da decisão e não de abstrações e teorias antes de tomar a decisão. Então vamos lá. O pragmatismo, então, é uma busca de uns melhores resultados práticos de uma decisão, certo? E por último eu vou falar aqui da proporcionalidade. A proporcionalidade é considerado um princípio de sobredireito e vem, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, vem do devido processo legal, que está lá no artigo 5º da Constituição. Mas o princípio da proporcionalidade, ele está expresso em uma lei de direito administrativo. A proporcionalidade, ela é muito criticada pela doutrina porque ela é utilizada de uma forma atécnica e para toda e qualquer coisa. Então, pela sua teoria original, que é a alemã, a proporcionalidade ela passa por 3 níveis para ser utilizada, certo? O primeiro é a adequação, o segundo, a necessidade, e o terceiro é a proporcionalidade em sentido estrito. O que significa cada um? A adequação é se aquele remédio específico é apto a atingir o resultado. O exemplo maior que se utiliza é, por exemplo, de um remédio para um problema de saúde. E o direito à saúde, inclusive, está muito em voga no CNJ, tem muito enunciado sobre isso, tem resolução, é um tema que está dentro dos direitos fundamentais e, assim, pode realmente vir a ser cobrado em algum ponto, certo? A adequação é se o remédio é apto a curar aquela doença. Digamos em uma situação que tem vários remédios. A necessidade significa que vai ser escolhido o que vai ter a menor ingerência possível para atingir o resultado. Então, digamos que tem 5 remédios, 2 estão no SUS e os outros 3 não estão. Então, as palavras-chave no quadro. Eita, então tá. Eu vou escrever aqui as palavras-chave, então, no quadro, tá? Vamos ver se não vai demorar muito. Mas vamos lá. Então, se você tiver 2 remédios, 5 remédios, né? 3 estão na lista, 2 estão na lista do SUS e 3 não estão na lista do SUS, certo? Os que estão na lista do SUS, em tese, eles têm a menor ingerência possível para atingir aquele resultado que seria tratar a saúde daquela pessoa. Então, aqueles 2 seriam os adequados e os necessários, certo? Muito claro. Pronto. E por último é a proporcionalidade em sentido estrito. A proporcionalidade em sentido estrito é a intensidade da restrição de um direito em relação à realização do outro direito. Então, por exemplo, seria, nesse caso do medicamento, o valor. O que for mais caro, né, seria, por exemplo, o mais barato, né, seria o mais proporcional em sentido estrito. Porque, em tese, prejudicaria menos as políticas públicas, enfim, o Estado. Bom, muitos e muitos julgados são resolvidos com o princípio da proporcionalidade, nem sempre utilizando esses 3 formatinhos aqui. Porém, essa é a teoria original. É uma teoria de origem alemã, certo? Em um caso que a pessoa buscava uma vaga numa faculdade. Eu acho que eu demoro muito para escrever. Mas, bom, está aqui. Para não esquecer, a adequação é se aquilo ali é apto a atingir o resultado.
E várias coisas podem ser aptas a atingir um resultado. Por exemplo, se você quer cortar um queijo, você pode cortar com a mão, você pode cortar com uma faca, com um facão, com uma enxada. Então, a necessidade seria a menor coisa que você poderia utilizar para cortar o queijo. Então, se você consegue cortar com uma faca, então é melhor você escolher a faca. Ela é adequada e ela é necessária. E, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito está relacionada ali com o caso concreto. Então, se você vai cortar o queijo e, por exemplo, está usando isso numa mesa para servir para as pessoas, você não vai usar uma faca de cortar carne, por exemplo. Então, essa seria a proporcionalidade em sentido estrito. A razoabilidade, que também está no edital, para alguns autores, ela se confunde com a proporcionalidade em sentido estrito. Para outros, a razoabilidade, na verdade, ela é utilizada no direito administrativo e está relacionada com a ponderação que deve orientar as decisões dos administradores na condução das coisas públicas, certo? A ponderação de princípios pela proporcionalidade foi trazida pelo Robert Alexy. Então vamos, gente, para mais uma questão, certo? Essa foi a primeira questão de constitucional. A outra questão que eu vou trazer aqui é uma questão de administrativo, certo? Eu vou ler aqui o enunciado para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Peraí. Porque não sei se vai ficar muito pequeno, porém, eu vou tentar. Olha só. Essa é a questão. Dá pra ver? Ou é melhor só ler? Vamos lá. José é servidor público estadual. No âmbito de suas atividades, gerencia outros servidores, possuindo função de confiança. Na referida função, José, contrariando prática administrativa reiterada e pública, já utilizada por anos no órgão, negou o pedido de utilização de folga por uma servidora em virtude do prazo, afirmando que o pedido deveria ter sido feito com antecedência mínima de 30 dias, fundamentando-se nos princípios administrativos e na expressão mediante prévio pedido, constante no Estatuto dos Servidores do referido Estado, não havendo norma especificando o prazo. Acerca do tema, conforme a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e a doutrina administrativa, assinale a alternativa correta. A alternativa A, a decisão está correta, pois o administrador pode aplicar o princípio da razoabilidade para estipular prazos para a obtenção de folga, no intuito de não prejudicar a prestação adequada do serviço público. Lembrando que a alternativa fala que é de acordo com a LINDB. Nos termos do artigo 23 da LINDB, é a decisão administrativa que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deve prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. Além disso, o artigo 30 da LINDB traz que as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas e respostas a consultas. Então, na questão diz que a prática reiterada, anterior e pública já utilizada por anos no órgão não era essa. Era aceitar esse pedido e não ter esse prazo. Outra informação importante, diz que dentro da lei não tem um prazo específico. Então, a LINDB veda tudo isso, que se utilize um princípio, uma norma abstrata, para estabelecer um novo dever sem qualquer regime de transição, certo? O item B. A decisão está incorreta, uma vez que foi estabelecida uma nova interpretação contrária à prática administrativa reiterada anterior, sendo que não há como haver modificação do costume administrativo. Essa B está incorreta porque a primeira parte está correta, certo? Mas a segunda parte não está. Porque o objetivo dessas previsões da LINDB não é engessar as normas administrativas, não é tornar impossível a alteração e interpretação da norma. Na verdade, o objetivo é só aumentar a segurança jurídica. Então, não é impossível mudar um costume. Inclusive, a própria lei diz que deve ser instituído um regime de transição. Se quiser apontar, mais entendi. Tá parecendo bacana, então. Aqui, né? Pronto. O item C. A partir desta decisão, pode-se invalidar autorizações anteriores concedidas por pedidos ocorridos em prazos menores que 30 dias para aplicar a isonomia entre os servidores. O que é que essa questão quer cobrar? Não, está segurando. Conforme a previsão da LINDB, decisões sobre
fatos anteriores devem levar em consideração as interpretações adotadas anteriormente. Ou seja, a Lindbergh veda que as novas interpretações sejam utilizadas para negar direitos já em situações já consolidadas anteriormente. Mais uma vez, com o objetivo de privilegiar a segurança jurídica. Então, essa alternativa também está incorreta, certo? Essa previsão está no artigo 24 da Lindbergh. A revisão nas esferas administrativas, controladora ou judicial quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Então, aqui está vedando a retroatividade de uma interpretação da norma administrativa. Só para trazer um conteúdo de outra matéria, porque isso aqui lembra muito óbvio que é diferente, mas lembra muito a irretroatividade da norma que não seja benéfica no direito penal. Óbvio que no direito penal isso é muito mais rígido, mas o objetivo é justamente a segurança jurídica. O item D agora. O servidor, em sua atuação, deve decidir com base em valores jurídicos abstratos, como a eficiência, ainda que as consequências práticas da decisão tragam prejuízo aos administrados. Esse item D está incorreto porque ele vulnera justamente o artigo 20 da Lindbergh. O que é que diz esse artigo? As decisões não podem se basear em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, é ali o que eu estava explicando, o consequencialismo. Essa norma, ela não veda decisões fundamentadas em valores abstratos. Vale ressaltar. Essa norma, na verdade, ela veda que essas decisões sejam tomadas de forma irresponsável. Então, para que a decisão seja adotada, deve o administrador observar quais seriam as consequências práticas daquela decisão. Isso deve estar na fundamentação. Não pode simplesmente dizer, de acordo com a dignidade da pessoa humana, o prazo é esse. Entendeu? Basicamente é isso que ele quer dizer. O item é, para a mudança da interpretação da norma local, com fixação de prazo específico, deve ser instituído regime de transição para que o novo dever seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente. Esse é o item correto, porque ele traz exatamente a aplicação do artigo 23 da Lindbergh. E isso, gente, é justamente a aplicação dessas alterações em um caso concreto, em um caso real, que justamente pode virar um processo posteriormente em que um servidor ajuize uma ação na justiça e que o juiz precise avaliar ali a conduta da administração. Então, o artigo 23, ele diz que deve ser previsto esse regime de transição. E esse método de modulação dos efeitos é costumeiramente utilizado pelo STF nas ações de inconstitucionalidade e nas mudanças de interpretação da Corte. Certo? Agora, vamos para mais uma questão, certo? Uma questão agora de humanística. Vamos lá. O pessoal está pedindo para falar sobre a LIA, sobre a lei de improbidade? Tá, vou falar. falar... Desse material que tu tá mexendo aí. É que eu anotei as coisas que eu devia anotar aqui, mas o importante é que vai dar certo. Vamos lá. Sobre a lei de improbidade, que eu vou falar bem rapidamente, porque senão não vai dar tempo de falar tudo. Mas enfim, as mudanças da lei de improbidade, elas foram objeto de diversos julgados. E esses julgados mudaram radicalmente a forma de aplicação da lei de improbidade aos casos que já estão em curso, aos casos que já transitaram em julgado. Então, é muito importante, primeiro, uma das coisas que eu acho muito importante, talvez venha, é a irretroatividade da prescrição, do prazo prescricional que foi instituído pela nova lei de improbidade. Isso dá para fazer milhões de casos concretos, isso é algo super importante na prática, realmente tem aplicação, e é super importante ter atenção ali com a data que foi utilizada para essa alteração. Uma outra mudança muito, muito importante é a do artigo 11 da lei de improbidade, que antes o agente que era assim, processado pela lei de improbidade, ele poderia ser condenado tanto pelo caput do artigo 11, quanto pelas opções que tinham lá, inclusive pelo ato culposo. Então, a interpretação do Supremo Tribunal Federal
é que atualmente isso não é mais possível e essa interpretação, inclusive, retroagiu, mesmo que o processo já estivesse ali em curso. Porém, não confundir com o caso em que aquela previsão dizia uma coisa na lei anterior, na nova tem uma previsão semelhante e essa nova ela é aplicada. Então, se aquela conduta do agente ela tem exatamente a mesma previsão, eu vou dar aqui um exemplo, deixar de prestar as contas públicas. No artigo 11, no texto anterior, era só deixar de prestar as contas públicas. E no artigo 11 atual, é deixar de prestar as contas públicas com o intuito de ocultar irregularidade, tem que ter o dolo, enfim. Se o agente fez aquela conduta, não houve a abolition daquela situação. Na verdade, houve continuidade típico-normativa. Normalmente, esse é um conceito do direito penal, mas ele foi utilizado em um julgado de direito administrativo pelo Supremo Tribunal Federal. Então, tem que ter muita atenção com o rol do artigo 11, que atualmente é considerado um rol taxativo e antigamente era considerado exemplificativo, certo? Então, vamos lá. Agora, uma questão de humanística, certo? As questões do poder pessoal e da autonomia são centrais ao fenômeno do crime e da justiça, pois são vivenciadas tanto pela vítima como pelo ofensor. A negação da autonomia da vítima por parte do ofensor é em boa parte o que faz da vitimização algo tão traumático. Para sermos inteiros, precisamos estar no controle de nossas vidas e destinos. De súbito privados disso, de forma arbitrária e assustadora, a experiência nos desumaniza de modo intenso. Os ofensores transformam as vítimas em objetos, em coisas, privando-as assim do poder sobre suas vidas. E esta é uma experiência profundamente degradante. Para muitas pessoas, o crime pode ser uma maneira de afirmar seu senso de controle, algo que de outra forma lhes pareceria estar faltando em sua vida. Esse aqui é um texto de um livro chamado Trocando as Lentes. É um livro sobre justiça restaurativa do Howard Zerr. Existe uma resolução do CNJ, certo, sobre a justiça restaurativa. E na resolução existe também um material do CNJ que é um material só sobre diretrizes básicas para a aplicação da justiça restaurativa. Dentro desse material, o primeiro livro da bibliografia é esse livro, Trocando as Lentes, do Howard Zerr, que trata da justiça restaurativa. Então vamos lá. Diante da resolução do CNJ e das teorias sobre justiça relacionadas, assinale a alternativa correta. Na justiça retributiva, a vítima é protagonista, pois o crime é a violação da lei e a extensão do dano é levada em consideração para o estabelecimento da pena. Esse item ele está errado por quê? Esse livro e essa teoria, esse material do CNJ e esse livro, eles trazem a distinção entre a justiça retributiva e a justiça restaurativa. A justiça retributiva é a atual justiça penal. É aquela justiça... Vixe, Maria. O bicho está falando comigo. A justiça retributiva, na justiça retributiva, a vítima, ela é uma testemunha. Então, o depoimento dela é importante e o crime é considerado uma violação da lei. Tanto é que, dentro dos objetos jurídicos que são considerados, os bens jurídicos que são considerados protegidos no direito penal, existem até alguns que são, por exemplo, a administração da justiça, alguma coisa relacionada ao Estado. E aí, no caso, na justiça restaurativa, o objetivo é que a vítima seja a protagonista. Então, o crime seria uma violação ao direito da vítima. Muito mais do que uma violação da lei, muito mais do que uma violação ao Estado. Então, essa alternativa está incorreta porque, na justiça retributiva, o fato de a extensão do dano ser levado em consideração para o estabelecimento da pena não significa que a vítima é a protagonista, porque a pena não é relacionada a pena não vai para a vítima, a pena é uma punição ao ofensor. Então, no caso, por exemplo, uma prática restaurativa seria a estipulação de valor mínimo de dano moral no caso de crimes de violência doméstica. Aquilo ali é considerado, porque ali sim é um valor que vai diretamente para a vítima, que seria uma forma de atuação da justiça restaurativa, certo? Item B. A justiça comunitária, de acordo com Howard Zerr, antes do estabelecimento da justiça estatal, envolvia acordos que estipulavam dano e compensações pelo mal causado, seguidas de indenização, persistindo a vingança privada como alternativa e sendo os métodos de aferição de culpa imprecisos e arbitrários.
essa alternativa está correta, realmente é o conceito que ele traz. E, assim, essa matéria aqui também tem relação com a teoria geral do direito. Quando a gente estuda ali a autotutela, a autocomposição, os métodos adequados de resolução de conflitos, todos esses livros, eles trazem, inicialmente, como é que era a justiça não estatal. E essa justiça não estatal, de acordo com esse autor, seria essa justiça comunitária. Realmente ela envolvia esses acordos que envolviam a vítima, que tinham maior protagonismo, mas a crítica que o próprio autor traz é que eram muito arbitrários. Então, inclusive, que ele traz também que todas as formas posteriores de justiça e as teorias posteriores, na verdade, elas buscavam minimizar o que era utilizado. Então, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Ele buscou transformar o castigo em algo proporcional. Não é que ele instituiu aquele castigo que já existia anteriormente. Ele buscou dar algum critério para a aplicação daquele castigo. A mesma coisa, as penas de prisão, vedação de tortura, tudo isso, enfim, até os dias atuais. O item C. A justiça restaurativa, conforme a resolução do CNJ, constitui-se como um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos técnicos e atividades próprias que visa a conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano concreto ou abstrato são solucionados de forma diversa, não podendo ser aplicado no âmbito de processos judiciais. Essa alternativa está toda correta, menos o final, porque a justiça restaurativa ela pode ser aplicada no âmbito de processos judiciais. Isso é uma previsão expressa da resolução do CNJ, resolução 255 de 2016. Ela traz o seguinte: a aplicação de procedimento restaurativo pode ocorrer de forma alternativa ou concorrente com o processo convencional, devendo suas implicações ser consideradas caso a caso, à luz do correspondente sistema processual e objetivando sempre as melhores soluções para as partes envolvidas e a comunidade. Um exemplo de aplicação dessa justiça restaurativa é no caso de atos infracionais análogos a crimes cometidos por adolescentes, em que pode haver a proposta de remissão com a acumulação da justiça restaurativa. Item D. Para aplicar a justiça restaurativa, é prescindível a participação do ofensor, mas fundamental a da vítima, quando houver, assim como das suas famílias e dos demais envolvidos no fato danoso, com a presença de representantes da comunidade, direta ou indiretamente atingida pelo fato, e de um ou mais facilitadores restaurativos. Essa está errada, porque os processos de justiça restaurativa, eles exigem a participação do ofensor. Até porque um dos objetivos da justiça restaurativa é a responsabilização do ofensor. Então, o ofensor ele vai ter que se responsabilizar por aquele dano que foi causado, e então ele não pode, ele tem que participar, não é prescindível a participação dele. Item E. As chamadas práticas restaurativas podem ser aplicadas diretamente pelos magistrados, desde que capacitados em técnicas autocompositivas e consensuais de solução de conflitos próprios da justiça restaurativa. A opção é errada, porque o magistrado não atua como facilitador de justiça restaurativa. Na verdade, deve ter um facilitador restaurativo previamente capacitado ou informação conforme a resolução 255 do CNJ. Então, não é o magistrado que vai fazer os chamados círculos de paz, que são aí da justiça restaurativa. Agora vamos lá para uma questão de direitos humanos. Sim, um tema que eu acho muito importante dentro das resoluções do CNJ, dentro de humanística, é o protocolo de julgamento sob a perspectiva de gênero. É muito importante porque está lá expresso. E dentro desse protocolo tem uma outra resolução, que é justamente a que trata do depoimento sem dano. O depoimento sem dano é uma forma de escuta de oitiva especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Essa forma de depoimento, como prova antecipada, é obrigatória quando a vítima possui até 7 anos e no caso de violência sexual. Então, como prova antecipada significa o quê? Que vai ser feito ainda no inquérito, certo? E, mesmo assim, vai ter que ter a participação de um defensor, de um advogado, para o réu, para justamente possibilitar a utilização como prova judicial. O objetivo do depoimento sem dano é a oitiva única,
daquela criança ou adolescente para evitar a sua revitimização, certo? Um outro tema que eu acredito que é bem importante, tanto na prática, e tem muitas normas teóricas e resoluções do CNJ, é justamente a parte do reconhecimento de pessoas. Existe um material mesmo do CNJ que fala sobre isso e é uma das formas de evitar os erros judiciários, realmente. Um outro tema que eu acho bem importante também é a psicologia do testemunho. Dentro da oitiva, né, do depoimento sem dano, existe um protocolo, que é o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. E aí são vários estudos que são feitos ali para demonstrar que aquele formato traz uma maior veracidade daquele testemunho e, além de tudo, é melhor também para a vítima. Então, vamos lá. É agora uma questão de direitos humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos... eu vou mostrar aqui. Peraí. Era para eu escrever e não escrevi. Vamos lá. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é o principal órgão jurisdicional do sistema interamericano, sendo sua composição e funcionamento regulados pelo Pacto de São José, pelo Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos e pelo Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o tema. Marque a assertiva correta. Sobre o tema, marque a assertiva correta. Item A. A Corte possui competência somente contenciosa, assemelhando-se a um órgão jurisdicional interno, porém possui uma abrangência internacional. Item incorreto, porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela possui a competência contenciosa e também a competência consultiva. Isso está nos artigos 61 a 64 do Pacto de São José. Item B. A composição da Corte é de 11 juízes que atuam a título pessoal, sem qualquer relação com seus estados de origem. Incorreto, porque a Corte é composta por 7 juízes. Isso está previsto nesse Pacto de São José. Mas, realmente, cada juiz da Corte Interamericana atua de forma pessoal, ou seja, ele não atua como o Brasil, ele não atua como os Estados Unidos, ele atua de forma pessoal, como um juiz independente do estado de origem dele. Item C. A decisão da Corte Interamericana pode alterar ou eliminar a decisão das Cortes e Tribunais Internos, operando como instância recursal dos tribunais internos em caso de graves violações de direitos humanos. Esse item, embora pode parecer correto, ele está incorreto, certo? A decisão da Corte Interamericana ela não pode alterar e não pode eliminar a decisão das Cortes e Tribunais Internos. Não substitui o Judiciário Nacional e nem opera como Corte de Cassação. O que pode acontecer? Pode haver uma responsabilidade internacional do Estado e essa responsabilidade vai, de certa forma, interferir no fato daquela decisão que foi tomada, mas ela não atua como se fosse uma instância de recurso do tribunal interno, certo? Item D. O primeiro caso envolvendo o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos foi o caso Damião Ximenes Lopes, morto em decorrência de maus tratos em estabelecimento para tratamento de pessoas com transtornos mentais, localizado em Sobral, Ceará, no qual o Estado brasileiro foi condenado a indenizar a família de Damião Ximenes Lopes. Essa alternativa está correta, certo? Esse realmente foi o primeiro caso em que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. É muito triste que esse caso seja do meu estado, o estado do Ceará, certo? Foi realmente um caso em Sobral. E o que foi que aconteceu? O Damião, ele era uma pessoa com deficiência mental. Então, assim, por isso que eu acho que esse caso é importante. Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele foi incorporado ao direito brasileiro naquele formato lá do parágrafo 3º do artigo 5º, 3/5, 2 turnos, ou seja, é uma norma constitucional. Então, como é uma norma constitucional, certamente deve vir algo nesse sentido. E esse caso também está muito relacionado com os direitos humanos e com a Corte Interamericana. Foi o primeiro caso que o Brasil foi condenado, então acho que é muito importante. Então, esse rapaz, ele tinha deficiência mental, tinha transtornos psicológicos, e ele foi internado nesse estabelecimento de Sobral. O que foi que aconteceu com ele? Ele faleceu, né, no estabelecimento, e o médico que fez lá o laudo cadavérico dele, disse que ele faleceu de ataque cardíaco e que ele não tinha nenhum sinal de lesão no corpo.
E aí, nesse caso, a irmã dele, no caso, ficou revoltada com a situação. E ela fez de tudo no mundo pra descobrir o que realmente tinha acontecido. E aí, esse caso foi levado para a Corte Interamericana. É importante lembrar que para um caso ir para a Corte, antes ele tem que passar pela comissão. Ou seja, ele já passa assim, por um filtro antes de ir para a Corte Interamericana. E aí, esse foi o primeiro que realmente foi para lá. E nesse caso, o Brasil foi condenado a indenizar a família do Damião Ximenes Lopes. E ele foi condenado justamente porque ele morreu de maus tratos. Então, ele morreu, ele apanhou, enfim. Ele morreu de maus tratos numa instituição para tratamento de saúde mental. Então, realmente é um caso que eu acho que tem muita relevância com os temas do Enem, tem relevância com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem relevância com os direitos humanos, com os direitos fundamentais, enfim. E o último item a Corte Interamericana de Direitos Humanos rejeitou o julgamento sobre o desaparecimento forçado de pessoas, no caso Gomes Lunge versus Brasil, diante dos fatos elencados terem ocorrido antes da aceitação da jurisdição da Corte pelo Brasil. Esse item está incorreto e esse caso também é um caso muito importante. Por que esse caso é importante? Esse caso foi o responsável pela criação no Brasil da Comissão da Verdade. Então, essa comissão, na verdade, foi criada por conta de uma condenação do Brasil em âmbito internacional, certo? Esse item traz um argumento que foi levantado pelo Estado na busca de que a Corte não julgasse o feito. Então, o Estado levantou esse argumento de que ele não tinha ainda aderido à jurisdição da Corte Interamericana antes do caso acontecer. Mas o que foi que aconteceu? Como acontece, inclusive, no direito interno, no caso de sequestro, cárcere, enfim, em crimes permanentes, a Corte entendeu que o delito de desaparecimento forçado, como tem um caráter permanente, ele se renova a cada instante em que os corpos não foram encontrados e que os autores das violações de direitos humanos não foram responsabilizados. Então, por ser um crime permanente, a Corte tem jurisdição e o Brasil foi julgado e foi condenado, nesse caso. Ele foi responsabilizado internacionalmente pelo desaparecimento forçado de 70 pessoas no estado do Tocantins. Isso ocorreu ali no finalzinho da época da ditadura militar. E a Corte indicou que a proibição do desaparecimento forçado de pessoas e o dever de investigar e punir os responsáveis são normas de jus cogens. Foi um conceito que eu falei lá no começo aqui da aula, que são aquelas normas mais importantes, que têm maior prevalência dentro dos direitos, dentro das fontes do direito internacional. Então, nesse caso, a Corte trouxe expressamente esse fundamento na fundamentação. E por conta dessa condenação é que o Brasil criou a Comissão da Verdade. Então, essa é a verdadeira história da criação dessa comissão, certo? O nome do caso é Gomes Lunge versus Brasil. Vamos agora para uma questão de processo civil. Vamos lá. Que eu vou pegar aqui. Vamos lá. Micael, motorista de aplicativo, teve seu carro abalroado por Pedro quando estava estacionando em uma vaga do shopping, tendo a batida lhe ocasionado prejuízo de ordem material e moral. Após dialogar com Pedro sobre a batida, as partes não chegaram a um acordo sobre quem deu a causa aos danos, passando Michael a procurar um advogado para mover a ação de reparação de danos em face de Pedro. A ação foi movida na Justiça Comum perante a Vara Única da Comarca X, com pedido de perícia em loco e opção pelo juízo 100% digital. Assim, diante da cumulatividade dos pedidos, da perícia e do processamento pelo juízo 100% digital, o juízo deve, item A, indeferir o processamento do feito pelo juízo 100% digital, tendo em vista a opção pela produção de prova incompatível com a referida opção. Existe uma resolução do CNJ que trata do juízo 100% digital. Isso também está expresso no edital na parte de processo civil. E nessa resolução diz que inviabilizada a produção de meios de prova ou de outros atos processuais de forma virtual, a sua realização de modo presencial não impedirá a tramitação do processo no âmbito do juízo 100% digital. Então, o processo pode tramitar no juízo 100% digital, ainda que uma determinada prova, por exemplo, a perícia, seja realizada de forma presencial, certo?
O item B. Deferir o processamento do feito pelo juiz 100% digital, indeferindo a produção da prova pericial requerida diante da incompatibilidade da prova com a opção pelo rito do juiz 100% digital. Essa aqui está incorreta porque não, assim, embora essa prova realmente tenha que ser realizada de modo presencial, isso não vai impedir a tramitação do processo no âmbito do juízo 100% digital. É o que está previsto na resolução do CNJ. Agora, eu vou só tomar um pouco de água. É importante lembrar que, dentro das normas processuais, cabe ao juiz indeferir aquelas provas que são consideradas inúteis, dilatórias. E também que existe uma diferença no juizado especial e na justiça comum. Então, se uma prova for considerada muito complexa e a parte tiver entrado no juizado especial, sim, o juiz pode indeferir a produção daquela prova, mas não porque a prova é incompatível com o juízo 100% digital, e sim pela fundamentação que está ali na Lei 9.099, certo? Cadê o resto das alternativas? Espera aí. Vamos lá. Item C. Recebida a petição inicial, citar a parte requerida para que se manifeste em contestação acerca da tramitação do processo pelo juiz 100% digital, devendo denegar a produção da prova processual incompatível em caso de concordância pelo requerido com a tramitação no feito neste rito. Aí, a resolução do CNJ, que trata do juiz 100% digital, ele diz que a escolha é facultativa, será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação, e a parte demandada ela pode se opor a essa opção, até o momento da contestação. Certo. Gente, eu tô já terminando. Vamos lá. Sim, a parte demandada poderá se opor a essa escolha até sua primeira manifestação no processo, salvo no processo do trabalho, em que essa oposição deve ser deduzida em até 5 dias úteis contados do recebimento da primeira notificação. Então, a parte realmente pode se opor, mas isso também não vai ser motivo para indeferir a produção da prova, tá? Alternativa D. Recebida a petição inicial, citar a parte requerida para que se manifeste em contestação acerca da tramitação do processo pelo juiz 100% digital, devendo em despacho saneador deferir a produção da prova processual, independente da sua incompatibilidade com o rito do juiz 100% digital e da concordância da parte contrária acerca do processamento. Essa é a alternativa correta. Ou seja, essa resolução, existe uma resolução, inclusive, mais recente, que é a 345, essa é a resolução, no caso, 345 de 2020, ela diz exatamente que, inviabilizada a produção de meios, de prova ou de outros atos processuais de forma virtual, a sua realização de modo presencial não impedirá a tramitação do processo no âmbito do juízo 100% digital. Aí, quais são outras informações importantes dessa alternativa? O despacho saneador e a análise sobre o deferimento da produção da prova. Então, na alternativa aqui não fala se o procedimento era do juizado especial ou da justiça comum, mas vamos falar do procedimento ordinário. No procedimento ordinário, é super importante o despacho saneador. Ele está previsto ali no artigo 357 do Código de Processo Civil. E nesse despacho saneador, o juiz vai fixar os pontos controvertidos da ação, o ônus da prova e depois vai intimar as partes. Então, é importante lembrar que atualmente no Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova não é apenas no âmbito do direito do consumidor. Inclusive, existem julgados já aceitando a inversão do ônus da prova, até mesmo contra a fazenda pública, nos casos em que a produção da prova for muito difícil para uma das partes. Então, essa é uma previsão que está no Código de Processo Civil e isso deve ser feito pelo juiz no despacho saneador, após o prazo para apresentação da contestação, após a citação da outra parte. Agora vamos para uma questão de civil. Aquele enunciado aqui tem justiça comum. É justiça comum, verdade. Não, vara única.
Vara única, pessoal, para quem não sabe, tem tudo. Então tem justiça comum, tem juizado. Tá. A ação foi movida na justiça comum. Perante Na justiça comum, perante a vara única, verdade. Então tá, gente. Mas assim, só lembrando que na vara única tem tudo. Mas não tinha observado, realmente. Quando você inicia, normalmente, na justiça estadual, pelo menos, na justiça comum, você realmente é tudo. Você é juiz do júri, você é juiz da justiça comum, você é juiz do juizado especial. Então, cada semana é uma coisa. Você é da violência doméstica, você é criminal, é cível. Tudo que aparece, você tá lá pra fazer. É uma experiência bem interessante, né? Você tem que realmente saber de tudo um pouco para poder aplicar na prática. Vamos lá. Mais uma questão agora, uma questão de direito civil. Vamos lá. Maris Cleide possui 3 filhos e é a única filha de Jucineia. Após a morte de Jucineia, Maris Cleide ajuiza a ação de inventário para obter o direito de herança. Ocorre que Maris Cleide auxiliou o assassino da sua mãe, fornecendo-lhe o transporte para o local e efetuando vigilância logo após o fato para assegurar sua impunidade. Sobre a situação narrada, marque a alternativa correta. Item A. O Ministério Público não pode requerer a exclusão de Maris Cleide do seu direito de herança, pois a legitimidade para esse pedido pertence aos seus filhos. Item está incorreto, porque nos termos do artigo 1815, parágrafo 2º do Código Civil, o Ministério Público possui legitimidade para requerer a indignidade e a exclusão da herança. É importante lembrar que esse caso ele mistura o direito civil com o direito penal. Então, olha só. O que a Maris Cleide fez, o auxílio no fornecimento de transporte e vigilância posterior, pode ser considerada a participação dela apenas como partícipe. Então, no caso, ela não seria considerada autora ou coautora, mas sim partícipe. Porém, o Código Civil estabelece que não importa se for autor, coautor ou partícipe, a pessoa pode ser declarada indigna e excluída da herança. Item B. Maris Cleide cometeu ato que acarreta sua deserdação, mas não indignidade. Olha só, existem alguns casos que realmente são só a deserdação e não acarretam a indignidade, mas esse caso está previsto nos 2 artigos e a indignidade é mais grave, enfim. Então, essa alternativa está incorreta. Item C. Caso Maris Cleide não possa herdar, seus 3 filhos também serão impedidos de herdar por estirpe. O que é a herança por estirpe? Para quem não lembra, a herança por estirpe é a herança por representação. Acontece quando no momento do direito da herança, que é exatamente o momento da morte da pessoa, por exemplo, o pai, que seria... Vou explicar. Digamos que nesse caso, né, a Maris Cleide, ela tem 3 filhos e ela é a filha da Jucineia. Digamos que quando a Jucineia faleceu, a Maris Cleide já tivesse morrido. Esquece a história do assassinato. Se ela já tivesse morrido, os 3 filhos dela iriam herdar, sim. Herdar por estirpe. Isso se chama herdar por representação. Eles iriam herdar representando a mãe. Então, o quinhão dela ia ser dividido pelos 3. É isso que ocorre. Pronto? Voltou? Perguntei pro pessoal se voltou. Deu certo? Voltou? Voltou? Faz parte da live, né? Ela foi muito... Então vamos lá. A indignidade acarreta justamente a mesma forma que acontece se a pessoa tivesse morrido, certo? Então vamos lá. Item D. A exclusão da sucessão exige... item C. Caso Maris... Ai, meu Deus, espera aí que eu não estou vendo os itens. Tá faltando um. Então tá. O fato de Maris Cleide ter atuado apenas como partícipe não modifica a sua exclusão do direito à herança, podendo, todavia, seus filhos
herdar por representação, como se a mãe fosse morta ao tempo da sucessão. Então, essa é exatamente a consequência da indignidade, certo? Tá faltando. Essa é justamente a consequência da indignidade, certo? A pessoa é considerada como se estivesse morta ao tempo da sucessão e a pena da indignidade, ela não passa para os herdeiros. Então, os filhos dela vão herdar como se ela não existisse. Eles vão herdar o quinhão dela, certo? O outro item, a exclusão da sucessão, exige sentença penal com trânsito em julgado em face de Maris Cleide. Esse item está incorreto, certo? Mas a exclusão da herança realmente exige sentença. Ela pode ser cível ou criminal. Se a criminal sair antes, não precisa da cível. Mas se não tiver a criminal, ela pode sim ser reconhecida no âmbito cível. Agora vamos para uma questão de direito empresarial. Vamos lá, terminando aqui as matérias, pelo menos um pouquinho de cada uma. O pessoal está dizendo aqui que quer mais 3 horas de aula. Meu povo já é 9h30 da noite. Vamos lá. Essa questão aqui, 63. As empresas são instituições que se organizam em torno de determinada atividade, tendo como consequência exitosa de sua atuação o alcance do lucro. Contudo, as experiências capitalistas vivenciadas no último século têm despertado paulatinamente a reflexão de que, para além do lucro, há responsabilidades que acompanham as atividades da iniciativa privada e cuja negligência é capaz de trazer consequências nefastas para a sociedade. À vista disso, desde o início do século XXI, a Organização das Nações Unidas vem buscando promover a conscientização dos agentes econômicos acerca dessas responsabilidades, tendo em conjunto com os principais líderes das instituições financeiras do mundo formulado a métrica ESG por meio do Pacto Global. A respeito da sigla ESG, quais valores e iniciativas ela traduz? Esse tema ele está lá no edital, em direito empresarial, está expresso, ESG, certo? Então vamos lá. A alternativa correta é a que traz... Ai, meu Deus. É a que traz meio ambiente, social e governança, certo? As outras alternativas, economia, social e gestão, energia, sustentabilidade e gestão, ética, natureza e economia, eficiência, sustentação e ação global. Então, como isso está expressamente no edital e não é muito comum nos livros, enfim, eu trouxe esse tema, acho que é um tema importante e que não deve ter alguma questão já feita, assim, pelo menos em direito. E aí, o que é que significa cada uma das palavras? Social... Olha, peraí. Aqui o pessoal está dizendo que quer live todo dia até o Enem. Ave Maria! Vamos lá. Meio ambiente, social e governança. A governança corporativa é um modelo de gestão, certo? Que conduz a empresa a adotar práticas que visem a combater a corrupção. Práticas de compliance, mitigação de riscos. É importante ressaltar que isso aqui, ó, a governança corporativa, muitos desses temas, eles estão previstos, sabe onde? Na lei das estatais, que é uma lei muito recente, e traz algumas instruções de governança corporativa. Então, é um tema que pode cair ali também. Por último, agora, uma questão de direito penal. Vamos lá. O pessoal está curioso para saber o que tem nesse iPad aí. Vamos lá. Em um caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, um réu foi condenado por crime de furto simples. O juiz de primeira instância impôs uma pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão em regime inicial fechado. No entanto, o réu recorreu da decisão, alegando que preenchia os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, em conformidade com o artigo 44 do Código Penal. O STJ analisou o caso e, considerando os elementos apresentados pelo réu, decidiu que estavam presentes os requisitos para a substituição da pena. Com base nisso... Peraí, já está indo embora. Vamos lá. Com base nisso, assinale qual dos itens abaixo não corresponde aos requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal. Esse artigo é muito importante,
Porque na dosimetria na sentença penal condenatória, existe uma parte que é obrigado a análise do cabimento das penas restritivas de direitos, que estão ali previstas no artigo 44. Assim como também é obrigado a analisar se cabe a suspensão condicional do processo, do artigo 77. Então, mesmo que seja algo pouco decoreba, é algo assim muito importante na prática mesmo, e realmente é muito utilizado, certo? Então vamos lá. Item A. Pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Esse é o item correto, uma vez que a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos é possível quando a condenação não ultrapassa 4 anos de... É o item incorreto. Olha aí. Atenção, quando for fazer a prova, observar se se é o item correto ou incorreto, certo? Muito importante. Muito importante mesmo. Como é uma prova que realmente vai ter muito caso concreto, exige raciocínio lógico, enfim, treine a concentração ali para poder... Olha só, é porque eu já estou cansada. 9h30 da noite, eu nem observei que é o item... o que é para ser o não correto, né? Então, esse item... Vamos lá, voltando aqui. Sim. Qual dos itens abaixo não corresponde aos requisitos, né? Então, vamos lá. O item A. O item A diz a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. E realmente está certo, ele não corresponde. Porque é possível quando a condenação não ultrapasse 4 anos. Não, gente, então não me confundi, tá certo. Realmente, quando a condenação não ultrapassa 4 anos, é possível a pena restritiva de liberdades, desde que sejam cumpridos outros requisitos. Aí, assim, um julgado que lembra um pouco isso aí, é que foi considerado que quando há condenação do tráfico privilegiado, é possível e deve ser aplicado, na verdade, a substituição pela pena restritiva de direitos, quando tiver preenchido todos os requisitos, logicamente. Item B. Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. A lei estabelece que a substituição é permitida para crime de menor potencial ofensivo, ou seja, que não envolve violência física ou grave ameaça à integridade das pessoas. Item C. Circunstâncias do crime antecedentes do réu. Isso tem que ser avaliado, realmente. Valendo ressaltar que não pode ser levado em consideração as ações penais em curso. Tem uma súmula do STJ sobre isso. Isso é bem comum de ser cobrado em dosimetria da pena. Item D. Não reincidência em crime doloso. Realmente é uma exigência da lei, o que o réu não seja reincidente em crime doloso. E o item E. Condições pessoais e sociais favoráveis. O réu deve apresentar condições pessoais e sociais que indiquem sua aptidão para cumprir a pena restritiva de direitos de forma eficaz, como emprego, residência fixa, entre outros. Então, só para finalizar aqui, eu vou falar só um pouquinho sobre a dosimetria da pena, porque a parte das penas, ela está lá em penal e também está na parte no edital inconstitucional. Então, realmente, eu acho que seja algo importante. Então, a Constituição traz o princípio da individualização da pena, que também está previsto no Código Penal, no artigo 68. E a dosimetria da pena tem 3 fases. A primeira fase, que analisa as circunstâncias judiciais, do artigo 59. A segunda fase, que analisa os agravantes e atenuantes. E a terceira fase, que vai analisar as causas de aumento e as causas de diminuição. Na primeira fase, na análise das circunstâncias, o mais importante é evitar o bis in idem na análise de uma circunstância que, por exemplo, já faz parte, já é necessária para configurar o tipo penal. Ou então, colocando negativamente ali uma circunstância que pode ser depois utilizada como causa de aumento ou pode ser depois utilizada como agravante. O julgador ele precisa realmente decidir ali e normalmente vai ter prioridade o que for mais para frente. Então, se configurar uma causa de aumento, vai aplicar como causa de aumento e não como circunstância negativa. Se configurar um agravante, vai configurar um agravante e não como circunstância negativa. Pela jurisprudência do STJ, cada circunstância negativa pode aumentar em 1/8 a pena. Então, começa ali no mínimo e pode aumentar cada circunstância, em regra, 1/8. Se for bem fundamentado, pode aumentar um pouquinho mais, claro, porque o direito não é matemática, nem a dosimetria da pena. Na segunda fase,
agravantes e atenuantes, não ocorre uma única fração de aumento. Existe uma concorrência entre agravantes e atenuantes e, pela jurisprudência, em regra, poderia aumentar ali 1/6. Porém, se, por exemplo, tiver 2 agravantes e um atenuante, vai aumentar um pouquinho mais. Se tiver um agravante e um atenuante, não vai aumentar nem diminuir, elas vão se compensar. Elas concorrem entre si, elas não são aplicadas de forma cumulativa. Na terceira fase, as causas de aumento e as causas de diminuição, sim, elas são aplicadas de forma cumulativa e essa é a única fase em que a pena pode ultrapassar o máximo e ir bem abaixo do mínimo. Então, é aplicada fração por cima de fração. As causas de aumento, elas estão previstas especificamente em cada crime e elas têm uma fração específica ou um intervalo de fração para serem aplicadas. Depois que chega na pena definitiva, é que vai avaliar outras questões, como, por exemplo, a possibilidade de substituição por pena restritiva de direito. Então, sempre é preciso fazer a dosimetria da pena antes de chegar aqui na substituição por penas restritivas de direito, certo? Bom, o último tema que eu vou trazer aqui é das medidas de segurança, falar um pouco sobre as medidas de segurança, porque também é um tema que o CNJ instituiu aí uma política antimanicomial e uma das medidas de segurança é a internação em estabelecimento para tratamento psiquiátrico. Tem uma súmula que diz que o prazo máximo de cumprimento da medida de segurança seria aquele prazo máximo do crime. Então, o Código Penal não traz isso, mas é uma súmula do STJ que é aplicada nesses casos. E existem algumas normas também relacionadas ao incidente de insanidade mental. Agora, gente, são já 9h37, certo? Eu já falei mais ou menos, pelo menos um pouco de cada matéria. Eu tentei trazer temas que têm relação com todas as matérias, que passam por assim, um tema que está em constitucional, mas também está em processo civil, também está em direitos humanos, um tema que mistura ali as matérias, que pode vir de alguma forma, em algum item, em alguma questão. Eu espero realmente que tenha sido útil, que vocês tenham gostado bastante, porque realmente eu me esforcei ao máximo para fazer essa aula aqui, para vocês não perderem o tempo de vocês, né? Porque eu sei que quando a gente está estudando, nosso tempo é muito precioso. E para quem tiver interesse, certo? Tem esse simulado aqui, que ele é um simulado do ENAM, certo? Um simulado de 80 questões. Esse simulado, ele foi coordenado por mim, como professora, a convite da Lectius, que é uma instituição de educação voltada para o direito. E esse simulado, ele traz exatamente, como a prova do ENAM, traz 80 questões do jeitinho da prova ali, 16 de constitucional, 10 de administrativo, 6 de humanística, 6 de direitos humanos, 12 de processo civil, 12 de civil, 6 de empresarial e 12 de direito penal, certo? O valor desse simulado vai ser 12 parcelas de R$19,78, ou então, para quem quiser, à vista vai ser o valor 197, certo? O link... Oi? Importante lembrar que as 12 parcelas são sem juros de 19. Sim. E à vista... Sim, e à vista o valor vai ser 197. E esse simulado, na verdade, não é só o material, certo? Com as questões comentadas. Eu vou fazer uma correção dessas questões, certo? Então, eu realmente vou fazer a correção com vocês, certo? Ao vivo. Então, eu vou fazer comentando realmente cada uma das questões e trazendo alguns temas nesse estilo bem revisão mesmo. E, assim, para mim é uma satisfação estar aqui como professora de todas as matérias. Embora tenha sido bem complicado, como eu falei ali no Instagram, foi o meu feriado. E lembrei um pouco da época que eu era concurseira, de que eu ficava nos feriados só estudando, de manhã, tarde e noite, aquela coisa, e todo mundo viajando e passeando. Eu sei que a minha realidade hoje não é essa, mas é muito bom estar do outro lado. Então é muito bom
eu já estive aí também, assim, é bom estar do outro lado, porque eu, particularmente, eu gostava muito de aulas com questões. Eu acho que, assim, é algo que me fazia fixar mais o conhecimento e, principalmente, para a prova objetiva. Se a prova objetiva, não adianta você ler muita teoria e não imaginar como é que aquilo vai ser cobrado, ou não imaginar como é que aquilo está no caso concreto, porque o objetivo, na verdade, é acertar as questões para poder atingir aquelas 56 questões para poder fazer a prova da magistratura. Então, é algo que, assim, para mim, fez toda a diferença. Realmente eram simulados questões para mim, reta final de prova. Era realmente para isso, assim, revisão dos meus materiais e simulados, revisão questões que é concurso, enfim, simulados. E, assim, quando nós estamos estudando para concurso, nós não temos o tempo de ficar, muitas vezes, pesquisando a banca, de ficar procurando, lendo e relendo o edital 1000 vezes. Enfim, nós estamos ali estudando, então a gente tem que estar o tempo todo revisando temas e fazendo questões, e às vezes a gente também trabalha. Então, realmente, esse foi um material preparado assim, com muito cuidado, com muita pesquisa, com muito estudo, e realmente eu espero que possa assim, ser útil. Eu valorizo muito o tempo de vocês, o tempo de todo mundo que está aqui, porque eu sei como quando eu estava em véspera de prova, não tinha tempo para nada, não queria perder tempo com nada. Então, é algo que, assim, na minha época eu gostaria muito de ter tido, embora não existisse Renan na época, mas com certeza, como é uma prova nova, é a primeira vez, enfim, imagino que seja um pouco desesperador, é algo que eu gostaria muito. E eu recebi esse convite da Alexis para dar aula em todas as matérias, um desafio grande, mas, enfim, para quem não sabe, como eu falei no início, eu estudei, na verdade, muitos anos para a magistratura federal. Então, um pouco dessa prova tem uma pegada meio federal, assim, direitos humanos, na parte de penal tem algumas coisas de internacional, enfim. Tá, tipo, e aí... O pessoal está perguntando o dia que vai ser dia 7, você fala? Uhum. O dia da correção vai ser 7 de abril? Sim, o dia da correção vai ser no dia 7 de abril, certo? Hoje vai ter realmente só o simulado para resolução, porque muitas vezes eu sei como é, a gente tem a resolução e a prova a gente não resolve, a gente só quer a resposta, aí você não fixa aquele conhecimento. E a correção vai ser no dia 7, certo? No domingo, no dia 7 de abril, e aí vai ser só um dia mesmo. Eu vou tentar ser bem objetivo, vai ser uma aula ao vivo, certo? Vai ser no horário da tarde, no domingo, que eu acho assim, que ninguém tá trabalhando nem nada, às 2 horas da tarde, certo? Então, espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha sido uma aula útil. Eu procurei trazer o máximo de conhecimentos em pouco tempo, porque realmente eu faço aqui horas e horas e horas. E eu trouxe assim, uns temas que realmente eu acho que são assim, importantes e que não são tão fáceis de ser encontrados, tá? O link está na biografia aqui do perfil, para quem quiser adquirir o simulado, certo? E muitíssimo obrigada por acompanharem a live. Desejo que tenha sido muito boa, muito proveitosa, que tenham aprendido bastante. Obrigada. Lembra, Tati, só que é o simulado com a sua correção. Sim, é o simulado com a correção, tá? Não é só o simulado, certo? É importante ressaltar. E você corrigindo ao vivo no domingo, com todo mundo. Sim, é isso mesmo. Muito obrigada. Espero que tenham gostado.